E segundo a sua experiência, Maria do Céu, o que que você sugere para quem está nos ouvindo e se identificou com várias coisas que a gente foi falando e deseja começar a mudar um pouquinho essa realidade? Eu acho que primeiro assim aprender a conversar com vontade de compreender mesmo o outro, né? Às vezes a gente vai conversar com vontade de achar o que que o outro fez de errado ou o que que eu fiz de errado, né? O Uhum, que que o outro quem tem culpa de quê? Então muitas vezes quando as relações se desfazem, as pessoas ficam buscando aonde que eu errei, né? uhum, Aonde que o outro errou, mas aonde que eu errei sobretudo, né? uhum, E na verdade, o que a gente precisa nessas conversas que a gente precisa ter são conversas de curiosidade, de querer realmente entender o outro a partir dele, que sentido as uhum, coisas têm para ele, que são diferentes dos sentidos que tem para mim, e eu poder contar para ele quais são os sentidos que as coisas têm para mim, né? Porque às vezes um está tomando uma atitude com o outro com a melhor das intenções, e o outro vai receber aquilo, né, muito mal, porque vem de uhum, um outro mapa mental, né, entende, faz a leitura de uma outra forma. Então, uhum. poder estar se conhecendo nesse sentido, né, ajuda muito, muito as relações. Então, não é Verdade. uma DR para ficar disputando ou competindo, ver quem fez o quê, né? Então, você Uhum, fez isso, eu fiz aquilo porque você fez isso. Não, é entender por que, que você fez isso e explicar por que, que eu fiz tal coisa, né? uhum, Com outro olhar, é um outro tipo de diálogo e de conversa, né? uhum. É E com entender uma por coisa que 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 você aquilo falou, impacta tanto, né? e Pode uma coisa falar. que você falou bem importante, assim, da colaboração, né? De pensar no sentido de como que a gente pode funcionar junto, como que eu posso te ajudar. Às vezes, um tem dificuldade de fazer alguma coisa, compreendeu, mas não consegue muito. Então, como que Uhum, cada um pode ajudar o outro, se esse é o desejo de ambos, né? Como que uhum, cada um pode ajudar o outro a cuidar de alguma coisa que a pessoa faz no automático, porque sempre fez e que já está acostumada, né? Hábito é uma coisa dificílima de mudar, mas uhum, como que você pode ajudar o outro a perceber, olha, você está fazendo tal coisa agora, né? Às vezes por uma brincadeira, combinar um jeito engraçado de apontar um para o outro, ó, né? Você fez isso agora, né? Fez de uhum, novo, né? Enfim, como é que a gente pode tornar a coisa mais leve, mais lúdica e mais no sentido e na direção de colaboração, cooperação, né? De complementariedade. Então, uma uhum, coisa que acontece muito nos casais é se cobrar que o outro faça a mesma coisa. Tipo, eu lavei a louça hoje, amanhã você vai lavar a louça. Eu cozinhei hoje, amanhã você vai cozinhar. Só que às vezes um odeia cozinhar e o outro odeia lavar a louça. uhum, Por que, que não pode combinar, então? Então você sempre lava a louça e eu sempre cozinho, uhum, né? A gente tem uma cultura que ensinou a gente que a gente tem que dividir tudo igual. Então, se eu faço 10 coisas, eu vou fazer 10 coisas, as mesmas, né? Não, a gente não uhum. pode trabalhar em complementariedade, né? Cada um distribuindo as tarefas de forma que todo mundo fique mais feliz, todo mundo faça, mas faça com menos mau humor, né? Assim, Uhum, então aprender a trabalhar colaborativamente também é aprender a identificar quais são as habilidades, os interesses, né, de cada um, o que cada um pode colocar nessa relação, né? Que uhum, seja que seja agradável, que seja menos difícil de estar fazendo só porque dividiu, então cada um tem que fazer metade, né? Então, acho que essas coisas são bem exato. importantes de parar para conversar e pensar, né? Uhum. E a gente só consegue descobrir isso conversando, questionando, tentando identificar o que o outro prefere naquela situação e não pensar só é isso ou isso, né? E aqui a gente acaba, não tem como, fazendo um paralelo com os princípios, com as ferramentas da mediação de conflitos, que é essa ideia de pensar fora da caixa, pensar em outras soluções, não só vamos por aqui ou por aqui, ficar um puxando para cá, um para cá. Ah, é isso ou eu não aceito? Não, pensar, poxa, o que nós podemos fazer juntos? A gente tem aqui uma situação, como que nós podemos fazer isso ser mais gostoso? Você falou de uma questão de tornar leve, de tornar lúdico, né? Buscar ali entre o casal algo que faça sentido.